Olá a todos! Vamos começar hoje a correção das atividades do PET 1 da semana 3. Essa semana estudamos a respeito dos conceitos iniciais de termoquímica. O que é a termoquímica? A termoquímica é a área da química que vai estudar as relações de calor, que existem entre as reações. Essas relações, elas referem-se ao calor quando é absorvido ou quando é liberado durante uma reação. Quando o calor é absorvido, a reação é chamada de endotérmica, e quando o calor é liberado, a reação é chamada de exotérmica. Então, vamos agora às atividades. Na primeira questão, fala assim, considere as transformações a que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação da pressão externa. Isso significa que ela está em temperatura ambiente, isso significa que a pressão ela não vai interferir na mudança de estado, apenas a temperatura, certo? Então está nas condições normais de temperatura e pressão lá, aí vai ter a pressão, a temperatura conforme você aumentar ou diminuir, mas a pressão ela não vai sofrer variação. Então o que a gente tem aqui? A gente tem vapor d'água, água líquida e gelo, água sólida. Aí tem quatro coisas acontecendo aqui. Eu tenho o vapor d'água se convertendo em água líquida e, ao mesmo tempo, essa água líquida se convertendo em vapor d'água. Também eu vou ter essa água líquida se convertendo em gelo, em água sólida, e esse gelo também passando para água líquida. Então, vamos lembrar, a passagem de vapor para líquido, condensação. De líquido para sólido, solidificação. Toda vez que eu saio de um estado mais energético para um estado menos energético, lembrando que energia, no nosso caso aqui, refere-se a calor, eu vou sempre liberar energia. Então, se eu saio do vapor para o gelo, o processo vai ser exotérmico. Se eu faço o inverso, saio de um estado menos energético, quer dizer que tem menos calor, para um estado mais energético, que tem mais calor, então a gente está absorvendo essa energia. Então é um processo endotérmico. Então vamos lá, nas alternativas. A primeira, as transformações 3 e 4 são exotérmicas. Então, o que é a transformação 3? Eu estou passando de água líquida para água sólida. Então, na transformação 6, a água líquida vai perder calor. Então, esse processo é exotérmico. Ao processo 4, eu estou passando de gelo, água sólida, para água líquida. Então, nesse caso, eu estou precisando receber calor para que esse gelo se transforme em água líquida. Então, é um processo endotérmico. Logo, essa opção nossa aqui está errada, certo? Incorreta. A próxima, as transformações 1 e 3 são endotérmicas. Vamos ver. Na transformação 1, eu tenho vapor d'água se convertendo em água líquida. Significa que, para esse vapor d'água passar para a água líquida, ele vai ter que o quê? Perder calor. Ele é um processo exotérmico. Se eu tenho água líquida passando para gelo, água líquida, água sólida, também é um processo exotérmico. Logo, essa também está incorreta. Na letra C, a quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade de energia liberada em 4. Vamos ver? Então, olha só. De água líquida para água sólida, a gente está liberando energia. E aqui falou que a energia... aqui falou que a energia foi absorvida. Então, isso aqui está errado. De 4, do gelo para a água, eu preciso absorver. Falou que a gente liberou. Então, está incorreto isso daqui também, certo?
Questão errada. Letra D. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia liberada em 3. Tanto em 1 quanto em 3, a gente realmente está liberando energia, porque eu estou passando de vapor d'água para água líquida e de água líquida para gelo. Mas aqui é vapor e aqui é líquido. Aqui é líquido para gelo. Então, assim, são transformações diferentes, certo? Em estados físicos diferentes. Então, essa aqui também vai estar incorreta, certo? Na letra E, fala o seguinte: a quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia absorvida em 2. Então, eu tenho esse vapor d'água passando para água líquida e essa água líquida passando para vapor d'água. Essa questão aqui, ela está correta. Por que ela está correta? Era para marcar aqui, mas tudo bem. Deixa eu desfazer aqui. Por que ela está correta? Por quê? Por que ela está correta? Porque eu tenho a mesma substância passando para um estado e retornando para o outro. Por que falou que nesse caso e nesse caso não é igual? Porque os estados físicos são diferentes e os dois estão passando por processos de liberação. Se fosse a energia liberada em 3 é igual à energia absorvida em 4, também seriam iguais. Lembrando que o que muda de um para o outro aqui é o sinal, tá? Enquanto na primeira a gente vai liberar com sinal negativo, né? Na segunda vai absorver com sinal positivo. Então, assim, o que muda no mesmo processo de liberação e absorção é só o valor do sinal, mas isso só vale se eu tiver de uma substância para outra. Não dá para mudar ou comparar em relação a uma mudança para outra mudança totalmente diferente, como foi nesse caso aqui. Então, repetindo, por que a D está correta, incorreta e a E está correta? Porque a D falou o seguinte: a energia liberada em 1, então, estou passando de vapor d'água para água líquida, é igual à energia liberada em 3, que eu estou passando de água líquida para gelo. Então, observa que são transformações diferentes em instantes diferentes. Agora, se eu passo esse vapor d'água para água líquida e essa água líquida retorna para vapor, a mesma quantidade de energia que eu vou desprender para que esse vapor passe para a água líquida é a mesma que eu vou absorver para que essa água líquida retorne para o estado de vapor, certo? Lembrando que eu vou mudar o sinal porque são transformações em situações diferentes, tá bom? Número 2. Nas reações químicas, a quantidade de calor liberada pela transformação é denominada calor de reação. Nós vamos ver na próxima aula sobre os calores de reação, tá? É nosso próximo assunto. Se uma reação é exotérmica, vamos lembrar, exo é para fora. O sistema perde calor, exotérmica perde calor, não é isso? E a vizinhança ganha a mesma quantidade de calor perdida para o sistema. Isso aqui é verdadeiríssimo, está correto. A próxima, endotérmica. O sistema ganha calor. Reação endotérmica ocorre com absorção de calor. Esse calor que o sistema ganha vem da onde? Vem do meio externo, de quem perdeu lá, né? Da vizinhança que perdeu a mesma quantidade que o sistema absorveu. Exotérmica, sua entalpia, deixa eu marcar aqui, né? Sua entalpia final é menor que sua entalpia inicial. Sim, por quê? Quando ela é exotérmica, eu tenho uma grande quantidade de energia que é desprendida para o meio externo. Então, quando eu for calcular o ΔH, que é isso daqui, o que vai acontecer com o meu ΔH aqui? O que fala o ΔH? É a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Menos a entalpia do reagente. Então, observa bem, se a reação perder o calor, eu vou ter menos energia no final,
do que no início da minha reação. Então, logo, minha variação é menor do que zero. Vai me dar um valor negativo. Então, essa opção aqui também está correta, é verdadeira. O número 3. Aqui, deixa eu só voltar aqui que saiu do lugar. Tudo bem, deixa aqui mesmo. Endotérmica. O que é endo? Para dentro, não é isso? Sua entalpia final é maior que... Aqui lembra que a de cima é menor, né? A entalpia final é maior que a inicial. Então, pegando isso daqui, ó. Então, o que a gente percebe? Que o que vai acontecer aqui? Nesse caso aqui agora, o que a gente percebe? Que eu vou ter mais energia no produto do que no reagente, né? Então, se eu tenho mais energia no produto do que no reagente, eu vou tirar um valor pequeno de um valor grande, que é o inverso de cima. Eu vou tirar um valor grande de um valor pequeno. Por isso que o ΔH aqui é maior do que zero. Então, essa opção aqui também vai ser verdadeira. Então, quais são as alternativas corretas? Todas estão corretas, certo? Todas estão corretas. Fechamos essa daqui. Na número 3, ao sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água do nosso corpo, né? Que está no nosso corpo. Por que a gente sente frio? Então, o que está perguntando aqui? Por que quando a gente toma banho e que a gente sai lá fora, no quintal, na área, com o corpo molhado, a gente tem a sensação de frio? Por que isso acontece? Bom, primeiro vamos lembrar que essa água que está no nosso corpo, ela vai sofrer evaporação, não é isso? E o que é evaporar? Evaporar é passar do estado líquido para o estado gasoso. Para passarmos do estado líquido para o estado gasoso, a gente precisa absorver calor. Então, da onde que essa água vai absorver esse calor para poder a reação acontecer? Então, vamos às opções. A primeira, a evaporação da água é um processo endotérmico, correto, né? E cede calor ao corpo? Não, ela não vai ceder calor ao corpo. Ela vai retirar calor do corpo para que ela possa acontecer. Então, essa opção aqui é falsa, certo? Está errada. Opa, eu quero um X grande. Aí. A próxima. A evaporação da água é um processo endotérmico e retira o calor do corpo. É por isso que a gente sente frio. Por quê? Porque como a água retira o calor do nosso corpo, aí a gente vai ficar com aquela sensação de frio, ainda que esteja fazendo calor naquele dia, tá? Porque a água vai retirar o calor do nosso corpo para poder evaporar. Aí o outro, a evaporação da água é um processo endotérmico, já está errado porque é um processo endotérmico. Então, tanto a C quanto a D são opções incorretas, né? Assim, não é de verde, é de vermelho quando a gente põe errado, né? Deixa eu corrigir aqui. E já fazer aqui bonitinho para a gente fechar essa questão aqui. Então, essa está errada, essa daqui também está errada. Próxima questão. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Inclusive, o nosso velho filtro de barro que a gente usa em casa tem esse mesmo papel, né, de conservar a água para a água ficar fresquinha. Isso ocorre por quê? Primeira coisa, o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Não. Na verdade, o barro ele não isola a água do ambiente, até porque você abre, fecha, entra calor ali, tá? Então, a função do isopor, do barro, não é fazer esse isolamento da água, tá? Ele não consegue isolar. Vocês vão ver agora por quê. Daqui a pouco eu explico por que ele não vai isolar. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química.
Na reação, a água perde calor. Essa aqui é incoerente, né, gente? Não existe reação química durante o processo de perda de calor em relação a... O barro não tem poder de gelar nada, né? Isso acontece por um outro motivo. É por esse aqui, o barro é poroso. Por isso que eu falei com vocês que o barro não isola, porque o barro ele é poroso. O que significa ser poroso? É que tem microfurinhos e nesses microfurinhos a água passa, né? É por isso que ela não isola a água do ambiente, porque essa água ela passa pelos microfuros, né, do barro, e aí quando essa água passa, o que vai acontecer? Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Você se lembra que a gente falou lá acima, a questão da evaporação da água do nosso corpo? É o mesmo processo. Para que essa água ela possa evaporar, ela vai retirar, ela vai roubar o calor tanto do barro, né, quanto da água que está na moringa, para que ela possa ficar resfriada. Então, na verdade, esse que é o processo correto. Da letra D, o barro é poroso, está correto, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior do que a de dentro. A quantidade de água que sai é muito pequena, porque quando a gente fala que o barro é poroso, são microporos, são poros muito pequenininhos. A água vai passar, mas ela não vai depositar na parte de fora da moringa. Na verdade, ela vai sair e já vai evaporando, tá correto? E por último, para a gente fechar essa última aqui, fala assim que a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. O barro da moringa não libera substâncias higroscópicas, tá? Que gostam de água. Na verdade, o que acontece é porque... Dessa tá errada, desculpa, né? É porque o barro é poroso e a água vai passar e essa água ela vai evaporar. Quando ela evapora, ela rouba parte do calor, né, da moringa, do barro e também parte do calor da água que está dentro do recipiente de barro. Correto? Então, a letra C é a opção certa. Na número 5, falou o seguinte: a seguir estão representadas situações do dia a dia de muitas pessoas em que ocorrem mudanças de estados físicos. Então, vamos ver cada um. A primeira aqui é a evaporação da água. O que é a evaporação da água? Evaporação da água é o quê? É a passagem do estado... Perdão, deixa eu colocar bonitinho aqui. Passagem do estado evaporado, do estado líquido, não é isso? Para o estado gasoso. Isso é evaporação, não é isso? Então, do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, se você está evaporando, para evaporar, é necessário que haja absorção de calor, não é? Então, se está absorvendo, a gente fala que é um processo endotérmico. Correto? Então, evaporação da água, passamos do líquido para o gasoso, processo endotérmico, processo que absorve calor. Nevasca. O que é uma nevasca? A nevasca é neve, a formação de neve, não é isso? Então, quando a gente tem a formação de neve, o que acontece? É uma passagem de que estado para que estado? A neve é sólida, não é? Então, a gente está passando do estado líquido, certo? Líquido, para o estado sólido. Ou seja, a gente está saindo de um estado de mais energia para um estado de menos energia. Então, quando isso acontece, o que a gente está vendo ali? É um processo chamado de processo exotérmico, porque ela vai ter que liberar energia para que a reação aconteça,
tá? Tá errado o sinal aqui, né? O acento exotérmico. E esse processo, para acontecer, precisa liberar a energia. Tá vendo aqui, ó? Líquido para gasoso, um estado menos energético para um estado mais energético. A nevasca, de líquido para sólido, de um estado mais energético para um estado menos energético. A condensação. O que é condensação? Condensar é passagem de quê? Do estado. Então vamos lá. A passagem, condensar é passar do estado gasoso, certo? Gasoso para o estado líquido, certo? Então, quando nós estamos passando do estado gasoso para o estado líquido, estamos novamente passando de um estado mais energético para um estado menos energético. Então, para que isso aconteça, a gente vai precisar liberar calor. Então, é um processo também exotérmico. Aí, depois pediu para a gente fazer um diagrama representando cada processo. Aí, já adiantando a vocês, eu fiz os diagramas de uma forma bem abreviada, porque nós estamos começando a aprender a respeito da construção dos diagramas, tá? Então, não precisa preocupar, eu só me preocupei de colocar, de identificar se ele é um diagrama de reação endotérmica ou se ele é um diagrama de reação exotérmica. Então, o que a gente percebe aqui? Tem a variação da entalpia, o caminho da reação acontecendo. Aqui faltou a setinha, né? Então, olha só, a gente, no primeiro caso, líquido para gasoso. Então, líquido para gasoso, para que o líquido passe para gás, a energia tem que ser absorvida. Então, ΔH tem que ser maior do que zero. Tá vendo que eu não me preocupei com valores de entalpia? Eu só preciso entender que, se eu estou passando de um estado menos energético para um estado mais energético, a energia tem que ser absorvida. No segundo, na nevasca, eu estou passando do estado líquido para o estado sólido. Então, o que vocês percebem aqui agora? Que nesse caso, eu tenho muito mais energia no líquido do que no sólido. Então, para que a água passe do estado líquido para o sólido, ela tem que liberar energia. Então, o calor vai sair, tá? A variação vai ser menor do que zero, independente do valor que ela tiver. Nesse terceiro caso aqui, a gente está falando da condensação da água, que é o quê? A passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, o que aconteceu aqui? Estado gasoso, muita energia no reagente, estado líquido, menor energia no produto. Então, o calor foi liberado. Como o calor foi liberado, ΔH menor do que zero. Bem, e assim a gente fechou a nossa correção. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Direitinho. Se tiver alguma dúvida, vocês já sabem, né? Que é só me procurar que a gente responde e esclarece para vocês. No mais, bons estudos, boa sorte, se cuidem e fiquem em casa para que todo mundo fique saudável, ok? Um beijo e até semana que vem, se Deus quiser.